Senhor presidente, senador Jorge Viana, eu não poderia, e acho que todos os senadores que subirão à tribuna no dia de hoje, deixar também de registrar a minha solidariedade ao jornalista cinegrafista Santiago Andrade, que foi covardemente assassinado. Olha, sinceramente eu não entendo muito esta posição de certos movimentos que vão para a linha do espancamento, do quebra-quebra, como se isso ganhasse a opinião pública. No mínimo é um ato de insanidade, de burrice e ainda tira a vida de outros. Senador Jorge Viana, eu às vezes comento um pouco da nossa geração, da nossa trajetória. Nós que peleamos e lutamos contra a ditadura, onde se saíssemos à rua, éramos espancados, muitos eram presos, torturados e assassinados. De cara limpa. Eu saí numa oportunidade, em plena ditadura de Canoas, com 5.000 trabalhadores, cheguei em frente ao palácio com 30.000. E o Rio Grande sabe dessa história. E não pisamos numa grama. Eu dizia, não precisa botar aqui polícia. Não vai, a grama não será pisada, vidro nenhum será arriscado e o palácio não será invadido. E seria invadido se a gente quisesse. Calcula, com 30.000 homens, Jair Soares, governador, em frente ao palácio, em cima do caminhão, coordenando o evento. O palácio não foi invadido, cortaram o meu som para mim não controlar o movimento, e eu comecei naquela técnica que nós aprendemos e dizia, e a turma repetia, não, eles diziam não, não à provocação, não à invasão. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E aí uma comissão foi recebida então pelo governador na época sem nenhum problema. Eu não consigo entender que palhaçada é essa de estar matando as pessoas na rua e acham que é bonito, e tem quem defenda ainda. Senador Álvaro Dias, por favor. Uma parte seu. Senador Paulo Paim, eu apartei já a senadora Ana Amélia na manifestação de solidariedade diante desse drama vivido por uma família, por profissionais de imprensa, pelo país, enfim. Mas eu quero ser um pouco mais objetivo e claro em relação à questão dos mascarados, né? Aqueles que se acovardam e procuram anonimato para praticar a violência, a brutalidade. Os mascarados. Eu entendo que seria legítimo da parte da autoridade policial retirá-los da manifestação e prendê-los até o final da manifestação. Retirá-los. Ou retirem a máscara e mostrem as suas faces para participar da manifestação, ou fiquem detidos por precaução. É uma medida cautelar adotada, neste caso, pela autoridade policial. Fiquem detidos até o final da manifestação, para que não coloquem em risco a vida de pessoas que são livres, que são democratas e que vão para as ruas na esperança de melhorar o país. Os que vão para as ruas em manifestações pacíficas o fazem na esperança de melhorar o país e devem ser protegidos pela autoridade policial. E essa é uma medida preventiva. Ou tirem a máscara e mostrem as suas faces, ou então fiquem detidos até o término da manifestação. Eu vou além, senador Álvaro Dias. No nosso tempo, nós retirava. Vem alguém de máscara, seja infiltrado, seja quem for, para querer esculhambar o movimento, nós retirávamos. Retirávamos do meio do movimento. E eu sempre dizia para o colega, olhe para o amigo ao lado, se tiver alguém fazendo provocação, aponta o dedinho para ele, que nós vamos aí pegar ele e tirar ele do movimento. É isso que o movimento tem que fazer. Talvez a polícia no seu conjunto não tenha condição de lá no meio de, quem sabe, 100.000, 200.000 pessoas, ver quem é o indivíduo que está
ali para destruir o movimento. Eu sou totalmente favorável ao movimento. Já dei depoimento à tribuna, quando começou o movimento, lá em junho e não agora. Acho que tem que pressionar mesmo. Eu só acredito que o Legislativo, Executivo e Judiciário vão atender demandas populares pressionados, como dizia Mandela e como disse também Lula mesmo no exercício da presidência. Não acredito em acordinho aqui, acordinho ali. Veja a questão da dívida. Acordamos com todo mundo, desculpa a expressão, com Deus e o mundo, que íamos votar em dezembro, depois não votou em dezembro. Depois ficaram de votar em fevereiro, não votou na quinzena de fevereiro. Agora eu vou falar aqui, que jogaram para março. O que eu quero tentar mostrar aqui, que é inaceitável, e a própria população deveria, no meio de movimento, tem neto meu, filho meu, que vão para os movimentos e que vão. Quero que eles entrem vivos e saiam vivos. Mas tem que haver um mínimo de coordenação de um movimento que não pode perder a liderança para quem quer lá quebrar e matar. Ora, tem que afastar, tem que olhar. Se o cara do lado está lá para ferir alguém, para matar alguém, como é que eu vou compactuar com isso? Então é preciso dar um basta nisso. Eu diria, senador Álvaro Dias, dou a parte novamente a Vossa Excelência, que esse é um crime anunciado. Quem não sabia que isso ia acontecer? Todos nós sabíamos que era questão de dias. E outros poderão acontecer se não houver uma reação da população e, claro, dentro do possível, por aqueles que fazem a segurança do patrimônio público e das vidas da população, que é a segurança pública. Agora, esse é um crime que estava sendo anunciado há muito tempo. Ninguém tinha dúvida que mais hoje ou mais amanhã isso iria acontecer. É inaceitável. Não é porque é um cinegrafista ou um jornalista. É um brasileiro, é um homem de bem, que estava ali trabalhando, e trabalhando ele foi covardemente assassinado. Apenas para complementar, eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Os manifestantes, o movimento e os manifestantes não aceitam as faixas de partido político, bandeira de partido político, de sindicato, de entidade, e fazem muito bem, Mas é muito mais democrático. Exato, que seria mais democrático, mas fazem muito bem para não partidarizar a manifestação. Mas eu creio que seria muito mais adequado arrancar essas máscaras pretas do rosto desses black blocs, ou sejam lá o que for, não é? Eu imagino que seria uma atitude legítima de defesa do movimento. E da própria democracia. Exato, e cidadania. E da democracia. E mais, eu creio que a autoridade policial tem condições, sim, porque esses mascarados estão sempre à frente para agredir a polícia, para depredar o patrimônio público ou privado, não é? Então eu creio que a autoridade policial tem, sim, condições de prendê-los no ato. Eu até acredito, senador Álvaro Dias, mas eu estou aqui na tribuna muito naquela linha. Eu fazia palestra esse fim de semana em Rio Grande, fiz uma palestra recentemente no Fórum Social Mundial. Em vez de transferir para o outro a responsabilidade, tem que ser aquela história do centroavante. Bota a bola no peito, joga no chão, vai lá e mete o gol. Traz para si a responsabilidade. O movimento social tem que assumir um pouco mais a responsabilidade. O movimento tem que ter lideranças. E lideranças responsáveis. Agora, é crime se liderar um movimento? Não é crime nenhum liderar. O que não pode é liderar para o mal. Porque o que está acontecendo? Como não tem liderança, vem aquele que quer ser líder na marra, irresponsavelmente, e sai, bem dizer, atirando nas pessoas, matando pessoas. O que é isso? Isso é banditismo. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, concordar que um fato como esse passe como, mais um que morreu. Como eu estava numa audiência pública hoje de manhã, não, mas foi mais outro que morreu lá num acidente, numa empresa, ou num prédio, ou numa construção. Não é mais um, é uma vida que se perdeu. E tem que ser cuidado e tratado com a dureza da lei, em todos os casos. Que seja lá, numa empresa, ou na rua, ou na porta de um colégio, ou numa passeata,
Com vida não se brinca. E por isso eu não poderia deixar de mostrar aqui a minha indignação, dando todo o valor ao movimento social e à pressão popular, que é legítima, legítima. Agora, no estágio que está aqui, que nós vimos, isso não é nem brincadeira, isso é muito... Eu poderia dizer brincadeira é coisa nenhuma. Isso é covardia, é um crime hediondo, covarde, que faz sobre alguém que está trabalhando. Senador Mozarrildo. Em seguida, senadora Ana Amélia. Senador Paim, o que me admira é que a inteligência, o serviço de inteligência da Polícia Civil, Militar, a própria ABIN, o serviço de inteligências do Ministério da Justiça, das Forças Armadas, não façam um trabalho conjunto de forma a identificar e buscar, digamos assim, no nascedouro esse grupo de pessoas que se organizam dessa forma para desorganizar o país, para desorganizar a democracia. Então eu entendo que, além de fazermos a defesa da participação pacífica e ordeira, de manifestações de qualquer tipo de associação ou, enfim, conjunto de pessoas, mas não podemos aceitar que um grupo contamine esses movimentos que são legítimos e, pior, o Estado não demonstra capacidade de, vamos dizer assim, desbaratar essa quadrilha, porque é uma quadrilha, na verdade. É quadrilha, sim, é quadrilha. O termo que correto precisa é esse. Realmente fazer um mutirão, já que, independente de ser Copa ou não ser Copa, o que nós estamos falando aqui são de vidas humanas e que nós não podemos realmente passar essa imagem, tanto para nós brasileiros quanto para os estrangeiros, de que somos um país, digamos assim, sem nenhum tipo de segurança. Tudo bem, eu acho que o termo é quadrilha mesmo. Não tem nada a ver de ser contra ou a favor a Copa, contra ou a favor o gasto público aqui ou ali, o querer protestar até contra o Congresso, que protesta é legítimo. E a vida é assim. Assim caminha a humanidade, alguém diria. Agora, começar a matar, quebrar, tirar a vida de pessoas e achar que... E pessoas inocentes, o menino está ali trabalhando, e morrer dessa forma... Senadora Ana Amélia. Senador Paim, Vossa Só Excelência... que iniciou o assunto hoje, inclusive. Senador Paim, Vossa Excelência agora incluiu como parte do processo democrático o respeito. Respeito à vida, em primeiro lugar. Respeito aos direitos alheios. Respeito à liberdade de expressão. A forma de respeito. E Vossa Excelência incluiu nessa atitude de respeito os acordos. E o senhor disse que se Deus, foi um acordo feito inclusive por Deus. Vou lhe dizer que se Deus tivesse participado, o acordo tinha saído, tinha sido cumprido, né? Então, numa referência à generosidade de Deus sobre a terra. E dizer a Vossa Excelência que eu queria aproveitar o seu pronunciamento, que me faltou quando falei sobre esse episódio triste, lamentável e condenável sobre todos os aspectos. Também concordo com o senhor. Não é apenas o Santiago Andrade que foi assassinado. Um pedaço da sociedade brasileira e da democracia foi violentamente agredido. Mas eu queria me solidarizar e cumprimentar o gesto da família do Santiago Andrade, que decidiu fazer uma doação dos órgãos desde o momento em que foi determinada pelos médicos a morte cerebral deste grande profissional. Muito obrigado, senador. Tudo bem, senadora Ana Amélia. Mas além desse tema, senhor presidente, quando aqui nós debatemos a dívida dos estados, PLC 99 de 2013. Eu que já duvidava que votasse em dezembro, mas forcei a barra e não levei. Me disseram, vai para casa tranquilo, pai. Entra nas tuas férias, que na primeira semana de fevereiro a dívida do Estado será votada, pai. É um acordo de todos os líderes, com o Executivo, inclusive. E lá fui eu para o Rio Grande, como tantos outros foram. Mas antes de sair, eu disse para o presidente Renan, presidente, vou ler muito franco, presidente, pela minha experiência de sindicalista e tantas andanças na vida, já estou com 63 anos, eu duvido que eles votem. Mas eu estarei aqui para brigar e para votar. Aí o presidente Renan, quando terminou a sessão, me disse, você tinha razão, pai. De fato, eu devia ter te ouvido dizer, de forma descontraída, claro, ele sabe quem manda aqui é a maioria.
a matéria não foi votada de novo. Daí, no encerramento da sessão, me lembro e contei lá no Rio Grande. Contei em diversos lugares que fui, nessa minha agenda do fim de semana, que antes de encerrar a sessão, eu olhei para o painel e disse: hoje é 5 de fevereiro. Embora o regimento interno diga que a matéria tem que voltar depois de 15 dias úteis, e eu sabia, e foi meu assessor do liderança do PT que me passou o regimento, se fez aqui um acordo que seria votado até o dia 30. Em 30 dias. Eu olhei e disse: olha, 30 dias, vai dar lá pelo dia 5. Quero pagar para ver. E como vai ser gostoso, como vai ser bom eu pagar e chegar aqui e dizer: essa vez os líderes cumpriram o acordo. Olha, vou ficar mais faceiro que a gente lembra aquela frase do Rio Grande, de que lambarim sanga. Se nós chegar no dia 5 com a dívida dos estados votada, mediante o acordo feito na Câmara, com o Executivo e com todos os partidos. E o acordo aqui firmado, eu não vi um líder aqui dizer que não seria votado nesse prazo a renegociação da dívida dos estados. Disse lá e vou cumprir aqui, que a partir de hoje eu vou entrar na contagem regressiva. De hoje para o dia 5, eu vou começar hoje a contar, faltam 23 dias e 23 noites. Amanhã eu voltarei aqui e vou dizer o seguinte: faltam 22 dias. E depois da manhã eu vou dizer: faltam 21 dias. E vamos ver se os líderes e o governo têm palavra. Ou se é aquela coisa meio assim: é, mas não é, eu tenho palavra, mas não tenho. O que para mim o que importa é o que eu disse, mas não disse. É tudo tipo de uma brincadeira irresponsável. Porque os estados, a partir da negociação, passam a contabilizar que aqui é um espaço de seriedade e de responsabilidade. Não tem que um monte de guri que fala o que bem entende sem nenhuma responsabilidade. Enfim, falo isso porque estou, eu diria, para quem me perguntou lá no Rio Grande, esperançoso de que o acordo vai ser cumprido. Como a esperança é a última que morre, eu virei de novo amanhã aqui e direi: faltam 22 dias. E já me disseram o seguinte no encerramento da sessão: ah, mas painha é carnaval. Digo: sim, o que eu tenho que ver com o carnaval? Para mim, quiserem trabalhar no carnaval, vamos trabalhar para votar o projeto da dívida dos estados. Não tem problema nenhum de ser carnaval. Ah, mas o dia 5 é no carnaval. Pois bem, votamos no dia 20, no dia 21, no dia 23, no dia 24, no dia 25. Havendo vontade política, se vota antes do carnaval, já que vence o prazo acordado por homens e mulheres sérios, responsáveis, comprometidos com o seu povo e a sua gente, que é o povo brasileiro, enfim, com a situação dos estados. Eu trabalhava com a ideia do IGPDI mais 6, mas já me disseram que não é só mais 6, chega a 9%. E com a renegociação, ficaria o IPCA mais 4% ou a taxa Selic. Para mim, senador Jorge Viana, e falo com muita tranquilidade, que aqui no debate no Colégio de Líderes estava lá o ministro Mantega. E o ministro Mantega disse com todas as palavras: o projeto é bom, a presidenta não é contra o projeto, eu não sou contra o projeto. Inclusive, quando é aquela questão do comércio eletrônico, que alguns falam que é importante que a Câmara vote, ele diz: pode votar, nós não somos contra também o comércio eletrônico, se assim quiserem votar. Mas a questão da dívida, diz ele, nós só entendemos que é esse o momento. O governador Tasso foi muito firme nas argumentações, ele disse: queremos só mais um prazo. E o prazo foi concedido aqui no plenário por mais 30 dias. Por isso, meus amigos e minhas amigas, meus senadores e minhas senadoras, todos nós somos responsáveis pelos acordos cumpridos. Eu dizia hoje de manhã numa audiência pública, senador Mozarildo, que houve uma assembleia do meu sindicato, quando eu era presidente do sindicato, onde eu cheguei e disse: olha, isso aqui é um acordo firmado com os empresários de grande parte do Rio Grande. Vocês vão votar, mas votar vão ter que cumprir. Se alguém entrar na justiça contra, eu vou lá, e estou dizendo aqui, e vou dar depoimento contra aquele que entrar.
o acordo mantinha o que está na legislação, naturalmente, e era um índice acima do que garantia a CLT e a Constituição, mas tinha alguém que entendia que, por outros motivos, podia conseguir mais. Vamos acordar? Vamos acordar. Levanta o braço. Levantaram por unanimidade. Ninguém entrou na justiça. Porque a peãozada, ela é muito mais séria que um certo setor da elite. Eles entendem que acordo firmado, assinado, documentado, ou palavreado, ou assumido aqui na fala mediante o país, como eu estou falando agora, como é? Será que é só para inglês ver, como alguns dizem? Claro que não. Por isso, presidente, eu vou terminar essa minha fala mais uma vez. Eu só quero, no concluir, dizer, presidente, já falei, porque voltarei a falar da dívida amanhã de novo, né? Dizer que eu estou esperançoso que o Supremo Tribunal Federal, de forma definitiva, aprove o projeto da desaposentadoria. O STJ já votou por unanimidade. Eu já apresentei o projeto aqui, aprovei em praticamente todas as comissões. E aí, senador Racir Gás, apenas não entendi porque entraram com o requerimento e mandaram a desaposentadoria para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que tem que ver agricultura e reforma agrária com desaposentadoria? Mas eu estou esperançoso nessa decisão do Supremo e ainda sou daqueles que vai continuar cobrando, sim, da Câmara de Deputados, que vote lá. Os deputados aí que vão para a campanha agora, que vão fazer campanha, votem lá os projetos que o Senado aprovou. Fim do fator e a questão da correção dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Está lá, votem. Bom, alguém poderia dizer... mas se vetar? Vetar, vetou, a vida é assim. O voto não é secreto, mas nos vetos a matéria volta para cá e o Congresso se posiciona. Isso é democrático. É democrático para o Executivo e para o Legislativo. E aqui a gente decide, porque a última palavra é do Congresso Nacional. As cobranças, por onde eu estive, são muitas e o povo não é bobo. O povo sabe que o Senado já aprovou. O Senado, o povo sabe. O Senado aprovou os 3 projetos que são de interesse dos aposentados. A Câmara é que não vota. Agora, na dívida, é o contrário. A Câmara fez o dever de casa e o Senado é que não vota. É o projeto de quase que número 1 hoje do interesse do povo brasileiro. A Câmara votou. Acordou, cedeu, conversou com os senadores e mandou para cá. A bancada federal do Rio Grande tem batido duro no Senado. E eu sou obrigado a dizer que, infelizmente, eles têm razão. Porque eles poderiam ter se omitido lá também, enrolado e não votado. Mas votaram. O Senado é que não vota. Então eu espero que haja esse grande acordo entre o Senado e o Executivo, acatando o projeto sem mudanças da Câmara, porque senão volta tudo para trás de novo. Nós sabemos, o povo também sabe, se acatarem alguma emenda, voltar tudo para lá e depois para sair de lá, só Deus sabe quando que vai acontecer. Voltarei a falar do tema amanhã. Obrigado, presidente. Considere na íntegra os meus pronunciamentos. Será você...